E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Live Studios. Quero agradecer a todos que deixaram um comentário, um like no podcast passado e peço para que tu que estejas assistindo neste exato momento possa também deixar um like, um comentário se estiveres a gostar do conteúdo que nós estamos a trazer para você. Hoje nós temos um convidado, está morando em Moçambique e é brasileiro. Quero apresentar já agora, Charles. Ok, Niel, obrigado pelo convite em primeiro lugar, uma alegria, um privilégio estar aqui podendo partilhar com os inscritos do canal e com o pessoal na grande rede, uma alegria a gente poder bater um papo importante sobre aquilo que está destinado para a pauta de hoje. Eu é que agradeço por teres aceito o nosso convite, estás aqui, teres tirado esse tempo, isso para nós é excepcional. E cá no podcast de hoje, na conversa de hoje, queremos falar um bocadinho sobre a influência ocidental em Moçambique. Fale para nós, quem é Charles? Charles Santos é um brasileiro de Brasília, capital do país, que há mais de 20 anos vive em função da educação com base na fé cristã. Sou educador com formação em teologia, filosofia e pedagogo, algumas especializações na área de educação e também com mestrado na área de teologia. Então eu vivo cá em Moçambique, vou entrar no meu 5º ano como residente agora, entrei nesse 2025 no meu 5º ano, sendo que vivi cá em 2 períodos distintos. Vivi 2014 e 2015, voltei ao Brasil, retornei em Moçambique algumas vezes, porque quem bebe da água de Moçambique não fica sem retornar aqui. E depois voltei em 2023 com família novamente para residir em um outro período aqui, onde sou professor docente no IBS, o Instituto Bíblico de Sofala, e também trabalho com uma organização da Inglaterra chamada Africa Woodland Mission, que em português é a Missão para o Interior da África. Já entrando um bocadinho mais neste tema, na influência, como é que isso fortaleceu nos últimos tempos em Moçambique? Então, Niel, como eu vivi cá em 2 períodos distintos, 11 anos atrás, depois voltei, 2023, nós percebemos alguns avanços e alguns retrocessos nesse contexto de criação de filhos, na forma como o próprio moçambicano bebe da cultura ocidental. É preciso salientar algumas coisas importantes antes da gente entrar nesse tema de maneira mais funda. Não existe cultura superior e inferior. Cultura é um conjunto de valores, crenças e tudo isso que faz parte de um povo. Então não existe cultura moçambicana inferior à cultura brasileira, por exemplo, cultura brasileira inferior à cultura americana. Cultura é cultura, e cultura, cada lugar, cada região, cada povo tem a sua cultura. Agora, o intercâmbio cultural com a globalização, com o apogeu das mídias sociais, internet, eles trazem benefícios e eles trazem também alguns aspectos negativos que nós vamos abordar aqui. E eu percebi que Moçambique bebe muito da arte, da cultura, daquilo que a gente chama de áreas de influência da sociedade. Entretenimento, mídia, cinema, a questão da educação, política, religião. Então, tudo isso gera efeitos positivos e negativos e reflete na família. É verdade. Eu vejo, por exemplo, aqui, os moçambicanos são fãs da cultura brasileira, por exemplo. Fãs na cultura, digo também, principalmente em redes sociais. Nós acompanhamos vossas novelas, nós acompanhamos a vida dos famosos lá e, de certa forma, identificamos-nos muito com o brasileiro em si. Claro que tem culturas diferentes, mas o impacto social, até a influência, digamos assim, acontece muito nesses aspectos, em redes sociais, em novelas, voltando no aspecto mais ou menos dessas influências. É positivo isto aqui? O que é que tu notaste mais ou menos? Então, Niel, a globalização é um fenômeno que o próprio nome diz, é global. Não tem como fugir disso. Com mídia, tecnologia, as distâncias se encurtaram de várias formas da comunicação. Hoje a gente consegue alcançar milhares de pessoas através de um podcast como esse. Talvez uma audiência, um público que a gente não alcançaria de outra maneira, de outro modo.
E com isso, as influências elas acabam sendo mais fortes ou menos intensas, dependendo daquele público consumidor. O que eu vejo de positivo em Moçambique é que a questão de uma visão de ajudar os jovens a empreender no ocidental, né? O ocidental tem muito isso de empreender. E nós estávamos falando aqui fora do ar que o jovem moçambicano, o moçambicano em geral, ele não tem muito essa visão de empreendedor. Então, isso a cultura ocidental tem trazido como um legado positivo para os jovens moçambicanos. Ou seja, Moçambique tem 45% da sua população de jovens. Então, esses jovens eles estão consumindo cada vez mais arte, streaming, cada vez mais educação, informação, que informação é diferente de conhecimento e também diferente de sabedoria. Eu sempre digo isso nas minhas aulas. Tem gente que tem muita informação e pouco conhecimento. Tem gente que tem informação e conhecimento, mas não tem sabedoria. Então, informação, a gente tem, assim, muita informação nas redes sociais, por exemplo, na internet. Hoje é dar um Google, né? Tudo é dar um Google. Então, as pessoas têm muita informação, mas às vezes não sabem transformar essa informação em um legado técnico, que isso é conhecimento. E sabedoria é como eu vou aplicar isso na minha vida cotidiana. Pô, ali está um bom ponto. Essa distinção dessas duas palavras, digamos assim, ou dessas duas situações é importante nós termos na nossa vida, que é o conhecimento e também a sabedoria para aplicar o conhecimento na nossa vida. Uma das coisas que eu percebi muito, nós trabalhamos aqui com um público já, hoje uma instituição que tem 36 anos de existência aqui, que foi fundada em parceria com iniciativas locais moçambicanas e também iniciativas internacionais. Então, uma parceria acabou gerando essa instituição. Então, a gente tem um público muito vasto. Moçambique tem uma riqueza cultural muito vasta. E uma das coisas que eu percebi é que a cultura aqui é muito coletiva. O moçambicano valoriza muito essa questão de estar em família, de estar em confraternização, em celebrações. Isso é o que eu acho muito belo da cultura. O ocidental, ele tem sido cada vez mais escravo de um segmento chamado individualismo, que é aquela questão de você viver para você, você não sai da sua bolha existencial. Então, você não vive para o próximo, não vive para o outro. E o caráter do trabalho que eu realizo, a minha esposa também é educadora, ela alfabetiza mulheres e crianças ali em Amiso, é um caráter de você se doar para o outro, de você amar o próximo, de você experimentar um nível de fraternidade e de amor que é coletivo. E isso é muito próximo do que a gente vê aqui na cultura. Então isso me chamou muita atenção, a forma como as pessoas estão partilhando, mesmo muitas pessoas tendo tão pouco. Então, partilhando do que tem, partilhando com a família, isso assim é algo que me tocou profundamente. O ocidental, até o brasileiro, que tem essa fama de ser o ocidental mais acessível, o brasileiro, ele é muito, em algumas regiões, ele é muito individualista. Inclusive da cidade que eu sou de origem. As pessoas são muito individualistas, muitas pessoas lá. Então, isso para mim é uma grande diferença cultural e é uma essência que o moçambicano não pode perder. Nós percebemos aqui que tem uma certa influência e o moçambicano não, qualquer pessoa às vezes que está passando por uma dificuldade ou alguma fase difícil na sua vida, acaba vendo essas novelas, acaba vendo nas redes sociais, influencers e tudo mais, e aí parece que aquilo tudo é o que a pessoa está a viver, é um mundo de mil maravilhas. Nisso existe essa parte em que é a realidade. O que acontece exatamente em cada país, em cada cultura? Então, nós temos conhecimento de histórias de pessoas que foram, né? Que falam assim, não volto mais para Moçambique. Que a ideia era, assim, através de ações parceiras, iniciativas internacionais, você vai para lá, você vai estudar e você vai voltar a Moçambique para aplicar o seu conhecimento para ajudar o que é no crescimento e no próprio desenvolvimento do país, da sociedade. Então, o combinado era esse. Já vi casos tanto do Brasil como de Portugal.
A pessoa foi, terminou os 4 anos de estudo e falou assim: não, eu não vou voltar para Moçambique, não. Aquilo que ela combinou, aquilo que ela acordou, então isso fere até um princípio de caráter, né? Porque se eu dei minha palavra, que eu vou buscar formação, eu vou viver esse intercâmbio cultural, mas eu vou depois voltar, o combinado foi esse, voltar para aplicar o meu conhecimento para ajudar a desenvolver o meu povo. E a pessoa não volta cumprindo aquilo que ela acordou lá atrás, porque ela acha que é mais interessante viver em torno, e aí é que eu falo a influência do individualismo. A pessoa passa tanto tempo debaixo dessa influência que ela vai olhar para o próprio umbigo, ela vai olhar para a própria barriga, ela não vai olhar para a barriga do próximo, ou para saber como o conhecimento dela adquirido ali naquele país que tenha educação e talvez economia mais desenvolvida, possa ajudar o próprio povo dela, o próprio país dela, a própria comunidade dela a se desenvolver. Então, por que que a gente tem muitas iniciativas aqui estrangeiras? E isso eu vejo como um lado positivo e negativo ao mesmo tempo. Porque às vezes existe muito um paternalismo do estrangeiro. Não, o estrangeiro, isso mesmo no ambiente que eu vivo aqui em Moçambique. O estrangeiro vai trazer alguma coisa para mim, mas ele não vai me ajudar a produzir. O que nós temos feito aqui é diferente. Por exemplo, eu nunca invisto numa pessoa apenas para dar o peixe para ela. Eu tenho que dar a vara, o instrumento de dignidade social para ajudá-la a produzir. Então aqui a gente tem feito algumas ações de, por exemplo, investir em jovens moçambicanos, pagar curso técnico, universidade, para que ele, através da profissão dele, possa ser um instrumento que gere transformação na comunidade dele, na família dele, na sociedade. Ele vai. Então nós temos pessoas aqui que aqui na própria antiga UP aqui, essas pessoas se tornaram professores, nós temos pessoas fazendo técnico de enfermagem, outros através da parceria que temos fazendo medicina na UCM. Então, tudo por conta de uma iniciativa de não dar o peixe. O peixe. A Sim. cultura é muito de receber, mas muitas vezes a gente tem que saber que você dá algo de graça, sem você trabalhar a pessoa para a dignidade, porque a dignidade está no produzir, de chegar aqui e ver um estúdio bem montado, de alguém que empreendeu, de alguém que está pagando o preço por isso, que está suando, então, e que está olhando para o coletivo. Ou seja, empregar pessoas, colaboradores, fazer o estúdio crescer, isso significa vai crescer a mão de obra, vai crescer a demanda, vai crescer uma série de coisas. É aquilo que a gente conversava fora do ar. Então, isso é o bonito da cultura moçambicana, que é pensar no coletivo. Agora, quando eu trabalho só para mim, tem até um pensador brasileiro que ele fala que é uma visão de ensimesmado. A pessoa que só vive em função dela mesma. Em função dela mesma, assim. Então ela tem que viver. Eu acredito que no mundo a gente tem que contribuir para viver em função daquilo que possa gerar o bem comum para a sociedade. E por que há tanta corrupção, seja ela política, em tantas outras áreas da sociedade? É porque as pessoas estão cada vez mais vivendo em função de si mesmas. Gira em torno disso, né? Tu tens, muitas das vezes, mas isso também pode se dar, desculpa, isso também pode se dar ao caso de extrema pobreza. E quando tu consegues sair daquele ponto, ou tens uma ajuda, tens uma oportunidade, a pessoa muitas das vezes não quer voltar a viver aquilo. E opta sempre, nem sempre, né? Porque tem aqueles que conseguem dizer, olha, eu vou para lá, vou me formar e volto para reforçar ou dar a oportunidade a outras pessoas de poderem trabalhar e sentir o que eu senti, ou seja, vem com o intuito de ajudar a sua cultura, o seu país, porque ele teve essa oportunidade e quer deixar e dar a oportunidade a outras pessoas. Tá, e agora, voltando no assunto já na família, a influência do acidente na família, como é que são os aspectos positivos? Vamos começar por ali. Ou queres falar dos negativos primeiro? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre isso, sobre influências. O que eu vejo de positivo aqui na cultura moçambicana? A cultura moçambicana é extremamente formal em relação à cultura brasileira. A cultura brasileira é muito liberal em muitos aspectos. Então, os filhos muitas vezes não têm aquele respeito. Aqui eu acho muito bonito o moçambicano chamar o mais velho de pai. É uma honraria muito grande dentro da cultura.
né? Você chega num lugar, eu mesmo com barba branca e tudo, já uma certa idade, né? Não vou aqui falar a minha idade, mas uma certa idade, aonde eu chego, os mais jovens, ô pai, até no comércio, ali no comércio local, as pessoas tratar como pai, ou as mulheres mesmo ali sendo tratadas por mães, então a gente percebe que isso é um tratamento de honraria, né? No Brasil se perdeu isso, né? Tem pessoas que chamam seu pai de você. Isso para mim eu acho uma falta de respeito, mesmo sendo brasileira. Pai, você, pai, tu. Isso é um pronome de tratamento que na minha cultura lá, a gente foi ensinado a tratar o pai de senhor, a mãe de senhora. A gente tomar bênção, né? Dentro da nossa sistema de valores, de fé, de crença, e chegar, pai, sua bênção. E o pai ali abençoar o seu dia. Mas a gente percebe que outros jovens que cresceram debaixo de uma outra criação, e principalmente esses que são influenciados muito por essa globalização desses dias. Eu tenho duas filhas, uma de 20, vai fazer 21, que é casada, vive no Brasil, e tem uma filha de 17 que vive cá conosco em Moçambique. Então você percebe que os streaming, a filosofia, porque os meios culturais eles vão vender questões positivas e negativas para a família, para ajudar e assessorar de alguma forma na criação de filhos. O que a gente precisa saber é ajudá-los a filtrar, a ter um senso crítico. E o papel do pai é esse. O pai é aquele que instrui, é o tutor. O pai tem essa responsabilidade de perceber o que o seu filho está consumindo. Então, eu acho que os aspectos positivos da globalização ou da influência ocidental é possibilitar essas gerações mais jovens o contato com informação que as gerações anteriores não tinham. Isso pode facilitar, por exemplo, nas áreas de educação, de formação. Diz que o século XXI é o século dos especialistas. Então a gente tem um monte de especialistas hoje através do quê? Através de estudos online, por internet. Então isso facilita na educação, né? Traz acréscimos. Os aspectos negativos são valores culturais que destoam daquilo que é bonito e belo na própria cultura moçambicana. Por exemplo, essa questão que eu estava falando aqui, a forma como o moçambicano é bem formal em tudo. A gente, às vezes até eu esqueço disso, mesmo vivendo aqui, entrando no meu 5º ano como residente, juntando os 2 períodos que eu vivi cá, eu vou conversar com algum amigo, alguma pessoa, e eu chego e... Olá, boa tarde, né? Às vezes eu chego querendo informação rápida e o brasileiro é assim, olá, e aí, beleza? Eu estou precisando disso, já vai falando o que precisa. Moçambicano não, tem toda aquela questão da formalidade cultural. Olá, bom dia, como está? E lá em casa, e a família, e a saúde, para depois chegar no assunto. Para depois chegar no assunto, Então, isso ao mesmo tempo que para nós é diferente, porque não existe cultura superior ou inferior, existem culturas diferentes, mas eu acho belo isso de você ver a forma como cria os filhos, aquele respeito pelos mais velhos. Isso o Ocidente, principalmente com essa influência cultural mais liberal, acaba trazendo alguns conceitos e valores que vai quebrando um pouco disso. Você vê jovens que não querem mais se contextualizar com as raízes até tribais da sua família, étnicas, isso eu acho que é algo negativo. Mas também temos alguns aspectos, por exemplo, lá na cultura mesmo moçambicana, eu vejo muito isso, em que as pessoas em si, as pessoas não, muita gente lá na cultura, vamos pôr mais lá na raiz mesmo, temos certas práticas e certas coisas que foram se perdendo. Né? Tanto pela modernização, tanto pelas redes sociais, tanto pelas novelas, por todos esses caminhos, pela influência, perdeu-se várias coisas que eu acho até bonito, achava que era bonito, mas foram se perdendo ao longo do tempo, tanto que é esse aspecto que tu tocaste de agora, os nossos filhos, principalmente esses que estão a vir agora, nós já fomos filhos também, né? Até somos, ainda somos ainda. Mas nós vemos que a forma com que a gente hoje traz o ensinamento para os nossos filhos é um pouco diferente do ensinamento que a gente levou lá atrás. Temos
digamos assim, por causa da influência, nós às vezes paramos e deixamos de trazer aquela cultura que vem de moçambicano. Você sabe dizer que moçambicano faz isto, 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 isto. E isto aí é uma crença ou é uma cultura que nós temos. De certa forma, quando a gente vai avançando e misturando essa influência, tanto ocidental como nos outros, de outras culturas, nós acabamos ensinando e transmitindo para os nossos filhos uma coisa um pouco diferente. Eu sinto que a cada ano que a gente está a passar, a cultura moçambicana, em certos pontos, está a se perder. Aquilo que tocamos no primeiro assunto lá no princípio. Nós começamos a procurar busca de coisas novas e, de certa forma, queremos que sejamos algo que nós não somos, né? Então, aí é que é Perder a parte. identidade. Yeah. Aí é que tu começas a perder a identidade e começas a criar na família, pelo menos eu vejo dessa forma. Na família nós começamos a instruir nossos filhos a cultura que não é nossa. Então pegamos, ou porque vimos e achamos aquilo bonito e nós vamos implementar, ou porque vimos que certa coisa é interessante e nós vamos implementar. E de certa forma, com o tempo, com o passar do tempo, acredito que vivenciaste isso desde que chegaste em Moçambique até o período que estás agora. Vivenciaste talvez essas fases, né? Essas mudanças. Por onde foste passar, foste percebendo essas mudanças ou... Então, Niel, o que eu penso em relação a isso é que existem aspectos que transcendem a cultura. A gente chama de aspectos supraculturais, né? Tá acima de qualquer cultura. Valores, princípios, que pode ser aplicado numa cultura africana, numa cultura asiática, que você vai levar para o campo prático da criação de filhos, você vai perceber, bom, isso não é originário da minha cultura, mas isso é bom. Isso vai contribuir para a formação do caráter do meu filho, da minha filha. Isso vai contribuir para o avanço, para o bem comum da sociedade. Então, nós acreditamos em vários aspectos que na história comprovam essa verdade. Nós tivemos muitas coisas boas que surgiram na história que transcenderam a cultura embrionária do país que gerou tal valor, do país que gerou tal prática ou tal entendimento. Mas eu percebo isso, eu faço algumas viagens ao distrito, aos distritos, né? Já vou em vilas, já fui em aldeias. E, é claro, Beira tem uma realidade bem distinta. Beira é uma cidade universitária, é uma cidade multiétnica, porque aqui nós temos chineses, indianos, nós temos pessoal Paquistão, Oriente Médio, nós temos a questão do próprios brasileiros, nós temos várias comunidades e vários intercâmbios culturais aqui. E Beira é uma cidade universitária, é uma cidade que eu percebi que nos últimos anos essa questão do jovem sonhar mais, do jovem ter acesso à universidade já é um ponto pacífico dentro da Beira e de algumas outras cidades. Os pais têm criado seus filhos para poder ter uma educação formal, né? A boa parte dos pais, ainda não é a realidade geral, mas o que falta agora é um ponto de transição, né? Muitas pessoas se formam, mas estão aí na bicha do mercado de trabalho, ou na bicha de não ter recurso para começar um pequeno negócio ou empreender. Então, isso são valores que precisam ser trabalhados em casa. E outra coisa, se negocia muito fácil o caráter. Eu aprendi na minha base, tanto de crença como de família, que eu sou filho de um mecânico de automóveis. O meu pai foi mecânico a vida toda. Hoje ele está reformado, já é um senhor idoso e tudo. Mas o meu pai, eu via ele trabalhar dia e noite porque ele dava a palavra dele, que ele ia entregar a viatura em tal dia para o cliente dele e ele tinha que entregar naquele dia que ele prometeu. Então, muitas vezes ele trabalhava dia e noite e a gente ficava ali, eu e meus irmãos pequenos, segurando ali o refletor ali para ele poder olhar o motor do carro e fazer aquele trabalho. Então, assim, palavra com as pessoas, cumprir palavra, o que vem de caráter, eu aprendi em casa.
E isso você deve passar, isso são valores, isso transcende a cultura. Não é bonito você ter palavra, você honrar caráter só na visão de mundo do país X, do país A, da cultura B, C, D. É bonito, como ser humano, você cultivar e celebrar esse tipo de coisa em qualquer cultura. Isso transcende. Então eu vejo muito por esse ângulo. É. E vendo assim, por exemplo, colocando já neste ponto de modernidade e tradição, Uhum. por exemplo, como é que a modernidade chega a afetar a tradição aqui em Moçambique? Então, nem tudo que é tradicional demais é perfeito e nem tudo que é moderno também é perfeito. Teve um sociólogo muito famoso, eu gosto muito de ler os livros dele, chamado Zygmunt Bauman. Bauman é muito famoso, muita gente aí nas universidades lê os livros dele. Ele faleceu, um austríaco, se não me falha a memória. E ele escreveu uma série de livros, Modernidade Líquida, Amor Líquido, e ele fala de um tanto de coisa que é líquida nessa geração pós-moderna, Ok. nessa modernidade. Os relacionamentos são líquidos, a pessoa hoje... Por que as pessoas não têm fidelidade à família, fidelidade à esposa? Porque os relacionamentos são líquidos. E Bauman, ele vai trabalhar isso, ele não é cristão, até onde eu sei da história dele, ele não trabalha isso a partir de um viés religioso. Ele trabalha isso a partir de um viés sociológico. E ele vai trabalhar essa questão, ele vai falar, olha, tem coisas que são líquidas. Por exemplo, a forma superficial como a arte é produzida hoje. Tem músicas no Brasil que não tem conteúdo nenhum, porque a música ela precisa ser um instrumento de conteúdo. Mas os moçambicanos bebem numa dimensão, principalmente os mais jovens. O funk, que é uma celebração de palavrões e que não traz contribuição para formar um ser humano melhor. E pode falar, mas está sendo preconceituoso. Não, preconceito é algo bem diferente de crítica. Eu ter uma crítica social contra um estilo musical, isso não me torna preconceituoso. Não, em nenhum momento. Preconceituoso é quando eu me coloco acima do bem e do mal e acho que eu não posso construir nada a partir daquele segmento ou daquela ferramenta cultural ali. Eu acho que até pode. Se os primeiros funks no Brasil, lá nos anos 90, eles celebravam amor, relacionamento, amizade, Claudinho Bochecha, por aí vai. Depois ele ganhou essa conotação sexista de expor a mulher a uma questão de vulgaridade, a ser um objeto sexual, o homem a ser esse símbolo de um machismo ocidental que subjuga e sadomiza a mulher. Então, isso é negativo e é ruim quando moçambicanos começam a consumir, porque entra naquela questão do entretenimento, das batidas, que a questão do som ali, do fundo musical parece legal, mas quando você consome qualquer tipo de arte, você está consumindo uma filosofia de vida. E isso vai influenciar no seu comportamento, vai influenciar na sua forma de ver o mundo, na sua forma de enxergar, nas suas crenças, nos seus valores, na forma que você vai educar e criar seus filhos. Então isso aí acaba trazendo o que o Bauman falou, uma sociedade líquida, uma sociedade que vai se perder entre o tradicional e o novo, entre o velho e o novo. Eu não posso congelar no tempo, ficar muito preso às tradições antigas, principalmente aquilo que a cultura está viva, a língua está viva. Isso significa o quê? Que elas passam por um processo de evolução. Então a cultura vai evoluindo também. A sociedade precisa evoluir. Mas às vezes a gente percebe que a sociedade, pelos aspectos negativos, ela cai num processo de involução. Involução, yeah. E não de evolução. Então são equilíbrios que cada cidadão e que cada pessoa precisa ter para poder olhar a forma mais saudável de instruir, educar os seus filhos e cuidar da sua família. Já agora falando sobre equilíbrio, como equilibrar essas coisas na família? Por exemplo, tu tens a tradição e tu tens a modernidade. A tradição é aquilo que vem dos teus antepassados, digamos assim, e é trazido de geração para geração. Isso nós chamamos... É este o conceito que eu tenho, por exemplo, de tradição. E a modernidade é aquilo que é novo, que vem agregar ou vem juntar-se à tradição. Então,
como manter o equilíbrio dessas duas coisas na família, na criação de filhos, dentro de casa, mais ou menos assim? Então, existe uma frase, né, que eu gosto muito de pensar nela, na sabedoria universal. Um dos maiores pensadores que a história teve, e a partir da minha crença eu posso falar nisso, Jesus. Ele disse que a gente não pode ficar preso nas tradições hipócritas dos antepassados. O que são tradições hipócritas? A palavra hipocrisia, ela vem do grego, ela significa aquele que atua ser algo que ele não é, vem de atuar, de atuação, de ator. Essa palavra, usar máscara, seria hipocrisia. O ser humano é um ser fabricante de máscaras sociais. Cada um usa uma máscara, diz que o lugar aonde nós tiramos as máscaras sociais é na nossa casa. Lá nós somos quem somos de verdade. Lá na intimidade da nossa casa. A minha esposa sabe quem é a melhor versão e a pior versão do Charles. A minha esposa sabe. Porque já está comigo há 26 anos agora. 10 de abril vai completar 26 anos de casados. Parabéns. Obrigada. Então a minha esposa sabe bem quem é o Charles, a pior e melhor versão. Diz que em casa nós somos quem somos de verdade. Na sociedade, dependendo do cenário, do ambiente, do lugar, o ser humano fabrica máscaras. Não consegue ser autêntico todos os momentos e minutos. E isso é um desafio que todos nós temos, de sermos autênticos. Isso é normal também, acho. Tipo, tentar ser autêntico, perfeito, digamos assim. Ser perfeito e ser verdadeiro a todo momento é difícil, é uma prática, né? Nós é um exercício. Sempre a exercitar e sempre... Não, mas é bem nesse sentido aí. Assim, não somos perfeitos. A própria cosmovisão cristã passa, a visão de mundo que nós temos, ela passa essa verdade. E é um exercício diário, né? Amanhã eu, com a ajuda de Deus, da minha fé, dos meus valores, da minha visão de mundo, eu vou procurar ser o melhor Charles do que hoje e assim sucessivamente, né? Em cada cenário. Mas eu percebo que é isso, a gente precisa trabalhar esse equilíbrio com o quê? Eu não vou concordar com a tradição, com aquilo que não traz nenhuma contribuição para o meu senso histórico de hoje, com aquilo que está ultrapassado. Eu vou respeitar, mas isso aqui não dá, isso aqui eu não tenho como uma verdade absoluta, isso aqui não vai contribuir para o avanço dos meus filhos, isso aqui não vai contribuir para a minha formação de caráter, que caráter é o que você é. Reputação é o que as pessoas pensam a seu respeito. E o que as pessoas pensam a meu respeito, eu aprendi nos meus últimos anos de vida, que, assim, não importa muito o que as pessoas pensam. O que importa, na verdade, é o que eu sou de verdade, a minha essência, a minha identidade. O que as pessoas vão pensar, isso pode mudar de pessoa para pessoa. Até porque tem pessoas que não têm intimidade comigo, elas podem pensar, aquele camarada ali é arrogante, ou aquele camarada é assim, mas elas não têm intimidade para fazer um juízo de valor correto. Então, reputação é aquilo que os homens... Teve um filósofo que ele falou assim, Charles Kerman, ele falou assim... Reputação é aquilo que as pessoas vão dizer na sua tumba lá no dia do seu velório. Caráter é o que você é diante de Deus. Nem as pessoas não sabem o que você é de verdade, mas tem um Criador, né, do universo, que ele sabe quem você é de verdade, que o seu coração não está oculto a ele. E reputação, muitas vezes as pessoas olham, ali é um bom pai, mas a esposa sabe se ele é bom pai, os filhos sabem se é bom pai. É na casa, no dia a dia, no cotidiano, na experiência de existir como família, como ser humano, é que as pessoas vão, quem está próximo vai perceber se é bom ou não. Se é bom ou não. Então o equilíbrio está em você não cruzar fronteiras. Você está dentro de uma linha que muitas vezes essa linha é fina, é tênue, mas você tem que manter esse equilíbrio. E agora, assim... Como o moçambicano pode adotar essas práticas, digamos assim, ou a influência ocidental positivamente? Bom, o que a gente precisa aprender é usar filtros culturais. É o que por exemplo, o que é bom aqui de Moçambique, eu levo para a vida, na questão da cultura. Essa questão de acolher, essa questão de pensar no bem coletivo era algo que eu já vim, eu poderia estar no meu país ganhando muito dinheiro com a minha formação, com a minha área. Mas há mais de 20 anos eu decidi que eu iria
empreender a minha vida para um propósito de vida que é maior do que o meu bem individual, que era poder partilhar algo de forma coletiva para o bem comum da sociedade. Não só crença, não só valores de fé, mas também a questão da educação e todo esse pacote que vem junto. Então, é você usar filtros culturais. Então, o que é bom da cultura, eu vou abordar. Por exemplo, eu trabalho com americanos e ingleses há muitos anos. E nós brasileiros, muitas vezes, nós temos a dificuldade de sermos, culturalmente falando, de sermos verdadeiros com a pessoa, com medo de magoar ou de ferir o sentimento da pessoa. E eu percebo que moçambicano tem um pouco disso. Tem muito. Principalmente com o muzungo, né, com o estrangeiro. O moçambicano tem dificuldade de falar a verdade. Eu trabalhando com americano e com inglês, eles vão te criticar porque eles não colocam a verdade, isso é algo cultural, não é todos, não é coletivo, mas eles não colocam a verdade na frente da amizade. No pensamento cultural deles, eles são seu amigo. Por exemplo, está no podcast, aqui acaba o podcast, eles vão fazer todas as críticas possíveis ao Niel. Ó, Niel, você poderia melhorar nisso, você foi mal nisso, mas para eles estão sendo amigos. Porque eles não colocaram a verdade na frente da amizade. Na cultura brasileira e na cultura moçambicana isso é muito similar. Coloca-se a amizade na frente da verdade. Eu não vou falar para o Niel o que ele precisa ouvir, porque o Niel é meu amigo, meu brother. Okay. Então eu não vou colocar isso porque eu vou ofendê-lo, ele vai ficar triste. Então eu aprendi a ouvir muito mais críticas nos últimos 14 anos, depois que eu comecei a trabalhar com americanos e com ingleses e com europeus, que isso faz parte do bojo cultural deles. Mas isso não significa que eles são superiores ou melhores. Eu vejo muito um complexo de inferioridade, tanto em alguns brasileiros, como em relação a europeus e americanos, como nos moçambicanos em relação a outros estrangeiros. E não existe esse negócio de inferior e superior. O que existe é que todos são iguais diante de Deus, negro, branco, amarelo, não existe questão de gênero, de raça, de religião. O que existe é que todos são iguais e, como diz um provérbio árabe, no final do jogo, do game lá de xadrez, todo mundo vai para o mesmo caixão, né? A questão de tanto o peão como o rei. No final do jogo de xadrez, todo mundo vai para o mesmo cenário. É claro, a questão da morte, a questão de que vai para a questão do sepultamento e tudo. E aí, é claro, a questão de valores de crença, de eternidade, cada religião é que vai determinar a sua visão de mundo para os seus seguidores, para pensar como é a vida após a morte. O nosso papo aqui não é sobre esse, mas... mas podemos num outro momento... num outro momento falar sobre isso. Mas a ideia aqui é como ter esse equilíbrio para poder instruir família, educar filhos e guiar a sua família sem se contaminar com aquilo que é negativo e usar o que é positivo através desses filtros culturais. Então, os filtros culturais seriam exatamente, já especificando assim... Bom senso. Bom senso, ok. Precisa ter bom senso. Isso é aplicável? Isso ofende? Isso produz bem para a minha família e para o próximo? São perguntas que a filosofia usa muitas perguntas retóricas. E isso é o que eu gosto muito, refletindo novamente, a partir da minha fé, na questão de Jesus. Ele fazia muitas perguntas que ele sabia a resposta. Não era para as pessoas responder para ele, Jesus. Ele sabia as respostas. Era para as pessoas responder para si mesmo. Eram perguntas que geravam reflexões. Então eu tenho que fazer. O filtro é isso. Eu fazer perguntas que vão gerar reflexões em mim mesmo. Se eu guiar o meu filho, será que o meu filho ele vai crescer aprendendo a ouvir ou não? Nem tudo. Eu vejo pais que falam assim, por exemplo... Tudo que eu não tive, eu quero dar para os meus filhos. Será que isso vai ser saudável para os seus filhos? Eu não tenho que ensinar os meus filhos a ter tudo que eu não tive. Eu tenho que ensinar os meus filhos a terem um coração grato e satisfeito com tudo aquilo que eu, como pai, puder proporcionar para eles com a bondade de Deus sobre a minha vida e família. Então, nem tudo que eu quero na vida eu vou ter. Gratidão não é sobre desejos realizados, porque senão a pessoa se frustra, depois as pessoas querem se suicidar, depois as pessoas querem a depressão, frustrado, porque
eu sonhei com algo que eu não alcancei. Eu tenho que ensinar os meus filhos a ter contentamento com qualquer circunstância. A sabedoria universal fala isso. Ter um coração contente e grato com qualquer situação. Ou seja, de entender que se eu não atingir aquele desejo, aquele objetivo, foi porque ainda não deu, não foi vontade do Criador, eu tenho que condicionar minha vida. O que depende do meu esforço, eu vou fazer. Tem coisa que depende de mim. E já diz a filosofia, 3 coisas que não voltam atrás. A flecha lançada, a palavra proferida e a oportunidade perdida. Oportunidade perdida. Por acaso eu conheço essa filosofia, citação. Então, essa citação, assim. Então, assim, isso é importante. Eu tenho que perceber o comboio da oportunidade passar e entrar nele. Se eu perder aquela oportunidade, nunca mais eu vou ter ela na minha vida, mas eu posso ter outra similar, outra melhor, e eu vou continuar a lutar. E uma das coisas que o povo moçambicano tem, resiliência, perseverança. Com todo o sofrimento, eu vi uma estatística agora de algumas organizações internacionais que Moçambique está na lista dos 50 países mais pobres do mundo. Está exatamente em 5º lugar na questão econômica. Mas aí você para pensar, Moçambique é pobre? Com tanto gás, com tanta riqueza, com tanta produção, com tanta madeira? Na verdade, o que falta é uma sociedade melhor, com pessoas com mais integridade de caráter, com melhor formação para poder atingir esses cargos altos para poder gerir para o bem comum. Isso é um processo que leva tempo. E é ali que eu já iria entrar numa questão bem similar a esta, até já começaste a abordar, que seria a mídia e o governo têm uma influência na cultura tanto moçambicana como ocidental, digamos assim, né? Então, dentro das famílias, acha que estes dois influenciam muito nesta... Olha, uma coisa que a gente percebe o efeito ocidental com o papel do governo também, bebendo nessa fonte. Nós sabemos que a cultura moçambicana, quanto mais filhos, mais honra. Mas hoje não pode se dizer que o governo não tem iniciativas de planeamento familiar. Porque uma coisa que eu falo com alguns moçambicanos que eu converso, alguns amigos, algumas pessoas de igreja, lá do instituto, eu falo assim, você já parou para pensar que você tem 6 filhos, mas que hoje não há desculpa para isso? Eu sei que na cultura aqui a questão de filho, quanto mais filho, mais honra. Mas você acha que vale a pena, com a condição econômica de vida que você tem, você ter 6 filhos e não conseguir dar educação digna para eles? Será que isso é positivo para a sociedade? Será que isso é produtivo para você como família? Então hoje já existe campanhas de planeamento familiar, que era algo que quando eu cheguei em 2014 não se tocava muito nesse assunto. Era raro. Mas o governo hoje, aonde que o governo foi beber nessa fonte? Ocidente. Então o governo tem esse papel de promover o quê? Promover políticas públicas que contribua para que a sociedade melhore, inclusive, sua qualidade de vida. É claro que nem sempre ele é eficiente nisso, nem sempre as políticas públicas conseguem atingir todo o povo de uma forma qualitativa, outras ferramentas, mas isso aí você percebe a influência, você percebe que o moçambicano, hoje ele não pode falar que não tem informação, tem informação. Às vezes não tem conhecimento. E voltamos àquela questão tu tens o conhecimento, mas também tens que saber aplicar, tens que ter a sabedoria para aplicar este outra coisa, o apego a tradições culturais que impedem algum tipo de progresso. Muitas pessoas são apegadas de tal forma que não, esse negócio de planeamento familiar é algo que não vale a pena, porque eu aprendi que temos que ter quantos filhos a gente conseguir ter, porque é assim na minha cultura, é assim, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, né? Então, ali também já estamos a entrar de novo naquele aspecto positivo e negativo. Seria isto um aspecto positivo ou negativo? Aí já depende da situação. Depende da forma, porque no Ocidente já tem, por exemplo, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, tem gente que não quer ter filho. Já vai ao extremo. Fala assim, não, meu filho é o meu cão, é o meu gato. Isso aí é outra distorção, é outro extremo, é outro problema. O individualismo gera isso. Eu não quero ter filho porque eu sou egoísta.
um dos fins do homem, uma das finalidades do homem no planeta é procriar. Né? Diz que o homem tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Ele cumpre o seu propósito existencial. Existencial. Então, assim, posso falar que eu já fiz isso, que eu já escrevi 5 livros, eu já tenho 2 filhas e já plantei algumas plantas já na minha infância e adolescência. Então, assim, quando a pessoa é tão individualista e egoísta que ela prefere adotar um animal como filho, isso é distorção da criação. É distorção do padrão de humanidade. Por outro lado, eu vou colocar quantos filhos no mundo for necessário, eu achar que é necessário, sem ter nenhum controle sobre isso, sendo que hoje existe avanço científico e controle para isso, para nos ajudar a planear uma família, para dar melhor melhor educação. Eu, graças a Deus, consegui dar educação aí, né? Tem um ainda que está em formação, tem outra que já casou, já tem a vida dela autônoma do pai, né? Já não depende de mim financeiramente, mas está lá terminar a universidade dela, está o esposo também, ambos trabalham e estão aí 2 anos de casados. Mas eu conduzi meu papel, instruí até levá-la ao altar, até levar ao casamento, até concluir essa etapa da vida dela. Agora é isso. Mas eu vejo ela hoje bem trabalhando, desenvolvendo-se como a vida adulta, né? E ela fala, nossa, pai, bem que o senhor falou que vida adulta custa, né? Custa dinheiro, custa, né? Pagar as despesas não é fácil. Eu falei, a vida adulta, você quis... Seja bem-vinda. Quis subir esse degrau mais cedo, vai ter que pagar as despesas e tudo, e não só o financeiro, a questão das responsabilidades em gerais. Mas é algo muito belo você ver seus filhos crescerem, florescer, você fala assim, poxa, eu tive 2, eu consegui dar para elas o melhor que eu pude dar de educação. Né? E agora é ver elas crescerem e educar os seus próprios filhos. Mas se eu tivesse 3, 4, 5, 6 de uma forma talvez desordenada, eu não conseguiria dar a mesma qualidade para todos eles. Então é pensar um pouco por esse lado. Eu sei que isso é um tabu, é algo que vai levar anos de debate ainda, de transição, mas já é algo que a gente já vê nas esferas governamentais de políticas públicas de saúde, né, em Moçambique. Compreendo. Charles, já estamos a chegar na nossa reta final e eu gostaria de, se tiveres algum comentário ou algum conselho, digamos assim, que tem em relação, que está relacionado à influência do Ocidente aqui, então a câmera é toda tua. Ok. Bom, Niel, eu queria agradecer em primeiro lugar o convite, né, mais uma vez, né, já falei isso, na verdade, não em primeiro lugar, né, em última instância agora, já no final do podcast, agradecer pelo convite, foi um papo, assim, legal com você, meu médio central aqui da minha equipe aqui de Madodas, aqui de Moçambique, né, minha equipe de veteranos, que eu tenho tido o privilégio de partilhar aqui os sábados e a gente jogar junto aqui, então uma grande alegria estar contigo. E o conselho que eu queria deixar realmente procure uma vida de sabedoria. Sabedoria, informação e conhecimento eu consigo pelos meios naturais. Sabedoria só Deus pode dar, né? Então a sabedoria universal diz assim, peça sabedoria a Deus, que Ele é o Deus de toda sabedoria, Ele pode te dar isso. Então peça sabedoria para você o quê? Discernir, usar os filtros culturais, saber o que vai ser positivo e negativo. E procure fiscalizar seus filhos. Seus filhos que são dependentes, que você ainda é encarregado deles, tem a responsabilidade. A internet tem muita coisa, eu costumo dizer que a internet é uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode beber coisas positivas e você pode beber coisas negativas que vão te deixar grosso ali, né? Te deixar bêbado. Então, você tem que saber que as crianças estão debaixo dessa influência, muitas vezes de abuso, de pedofilia, uma série de influências que vêm. Os criminosos estão aí atrás também a gente tem visto vários casos todos os dias, né, de abuso, de situações, de criminosos que se escondem atrás de um perfil, de um avatar, das mídias digitais para poder aliciar ali menores e crianças. Então isso também é um perigo que seus filhos correm. Procure ter essa lente cultural do discernimento, de fiscalizar, de não deixar a criança
Lá no Brasil nós temos um problema. As pessoas às vezes me perguntam por que o Brasil a seleção de futebol não tem produzido mais tantos talentos assim como antigamente. Eu falo, porque hoje os miúdos não saem mais para a rua para jogar bola. Eles ficam presos ali na tela, escravos da tela, tanto do smartphone como do computador, a jogar games e tudo. Então a gente já não tem mais miúdos a jogar lá no campo de barro, mesmo nos campos sintéticos que o governo criou lá no Brasil. A gente já não tem miúdo. Quem joga são os madodas lá. Então, como que vai gerar jogador de qualidade, habilidosos, se a gente não tem mais uma grande gama? As crianças estão obesas, é um mal da modernidade também. Estão a engordar, que é só em casa comendo, não faz uma atividade física, e talvez esse mal esteja transcendendo aqui para Moçambique. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso à tecnologia, mas acho que o papel dos pais também é gerir, instruir, gerir, cuidar e limitar, muitas vezes, o acesso dos filhos para propiciar um crescimento saudável para ele. E assim foi o nosso podcast. Charles, também agradeço por estares aqui. E assim foi o nosso podcast, a nossa conversa. Se gostaste deste tópico, desta conversa, deixa um like, deixa um comentário e dá um salve ao nosso Charles. Valeu, né? E pronto, vemo-nos no próximo episódio. Até a próxima. Foi.